O tribunal estava envolto em uma expectativa silenciosa. Fileiras de espectadores ocupavam os bancos de madeira, lançando olhares cautelosos entre os advogados, a juíza e o réu sentado à mesa da defesa. As luzes fluorescentes no teto piscavam de leve, projetando sombras alongadas sobre o piso polido. O ambiente carregava uma atmosfera densa, pesada, quase palpável. À frente, na posição de destaque, presidia a sessão a juíza Clara Rodrigues, sentada em sua cadeira alta, tamborilando os dedos contra a madeira escura com impaciência. Era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos escuros já marcados por fios grisalhos, traços firmes e uma reputação de não tolerar desrespeito no tribunal. Para ela, aquele era apenas mais um caso trivial, mais um réu que havia cometido um erro e agora enfrentava as consequências. Décadas de experiência na magistratura, julgando processo atrás de processo, faziam-na ver aquela situação como nada de especial. Um senhor de idade, apenas mais um acusado que se metera em encrencas, desperdiçando seu tempo. O que ela não sabia e não poderia prever era que aquele dia não seria como os outros. Naquele dia, ela não enfrentaria apenas um réu qualquer. Ela iria se deparar com um homem cuja autoridade ultrapassava em muito a dela. E quando percebesse, já seria tarde demais. À mesa da defesa estava Samuel Brandão, de postura ereta e expressão impenetrável. Apesar de estar sendo julgado, ele exalava uma serenidade improvável, uma autoconfiança que raramente se via em réus. Vestia um terno cinza escuro feito sob medida, os cabelos grisalhos bem aparados e os olhos castanhos avaliando o tribunal com uma calma quase sobrenatural. A pele bronzeada mostrava marcas do tempo, mas em vez de aparentar fragilidade, irradiava força. Para a juíza, entretanto, ele era apenas mais um homem negro idoso que havia infringido a lei. Ela lançou um olhar rápido ao processo em sua frente, folheando as páginas com desinteresse, já convencida do resultado. Os detalhes pouco importavam. Ela ainda não ouvirá falar, mas seu julgamento íntimo já estava formado. Seria uma audiência breve. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico enquanto ela balançava a cabeça. Pois bem, disse, com a voz clara, para que todos no recinto pudessem ouvir. Outro indivíduo que acha que as regras não se aplicam a ele. Alguns jurados mexeram-se, desconfortáveis, nas cadeiras. O promotor, um homem de cerca de 30 e poucos anos, cabelos loiros bem penteados, cerrou a mandíbula sem dizer nada. Samuel permaneceu imóvel, os olhos fixos na juíza, mantendo a mesma paciência calculada que demonstrara desde que entrou. A juíza inclinou-se para a frente, o tom carregado de condescendência. Deixe-me adivinhar. O senhor vai me dizer que foi tudo um engano e que foi preso injustamente. Pequenas risadas se espalharam na plateia. Os lábios de Samuel se contraíram no mais leve sorriso, não de diversão, mas de quem guarda um conhecimento que ninguém mais no recinto tem. O promotor pigarreou e ajeitou a gravata. Meritíssima. O acusado, o senhor Brandão. Ela ergueu a mão, em sinal de impaciência. Não vamos perder tempo. Promotor. Senhor Brandão, esclareça-me. O que o torna tão especial? Pela primeira vez, Samuel falou, com uma voz grave, segura, sem tremor. Com todo respeito, meritíssima. Acho que os fatos devem falar por si, em vez de suposições. O sorriso zombeteiro da juíza vacilou por uma fração de segundo. Havia algo na postura dele que a incomodava. Ele não parecia nervoso, não mendigava misericórdia. Apenas se mantinha composto. Feiras? Repetiu ela, em tom de desafio. Pois bem, senhor Brandão. Vamos ouvir seus fatos. Samuel respirou fundo e levou a mão ao bolso interno do paletó. Num instante, o oficial de justiça, postado ao lado, ficou tenso, a mão quase indo ao coldre. A juíza preparava-se para repreender o réu por seu gesto, mas, antes que pudesse falar algo, Samuel retirou um estojo de couro preto e o abriu. Pela primeira vez naquela manhã, o tribunal mergulhou em silêncio absoluto. Dentro do estojo havia um distintivo dourado, impecavelmente polido, com letras em relevo que reluziam sob a iluminação. O rosto da juíza empalideceu. O promotor deixou a caneta cair sobre a mesa. Vários jurados se inclinaram para a frente, arregalando os olhos de surpresa. Samuel pousou o distintivo na bancada, como se revelasse a carta mais valiosa de um baralho em um jogo decisivo. Meu nome, ele disse, com um peso na voz que fez a espinha de todos gelar, é diretor Samuel Brandão, da Agência Brasileira de Inteligência. A juíza sentiu a garganta secar. Samuel deixou o silêncio pairar, para que a gravidade daquela revelação fosse absorvida por todos. Em seguida, pegou uma pasta de sua maleta, ostentando o brasão oficial do governo federal. E,
Antes de continuarmos com esta farsa, prosseguiu, sem alterar a calma no tom, sugiro que reconheçamos a natureza ilegal da minha prisão. Além de injustificada, ela viola diretamente diversas leis federais. Os dedos da juíza cravaram-se na madeira do estrado, os nós dos dedos ficando brancos. O promotor folheava seus documentos em desespero, como se tivesse deixado escapar um detalhe fundamental. Samuel empurrou a pasta na direção do oficial de justiça. Isto, disse ele, batendo com o dedo sobre a capa, é uma queixa formal encaminhada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, detalhando os abusos cometidos pelos policiais que me prenderam, incluindo as acusações falsas que me trouxeram aqui hoje. O peso de suas palavras pairava sobre a sala. Entenda, meritíssima, continuou ele, fixando o olhar na juíza. Aqueles oficiais não se deram ao trabalho de verificar quem eu era. Simplesmente presumiram algo baseado na minha aparência. O rosto do promotor agora refletia um misto de vergonha e pânico. Samuel inclinou-se levemente à frente, a voz ainda firme. E agora estou diante de uma juíza que, ao invés de zelar pelos princípios da justiça, preferiu me ridicularizar antes mesmo de ouvir qualquer prova. Silêncio! A confiança habitual de Clara Rodrigues havia se esvaído por completo. Era como se ela tivesse envelhecido anos em questão de minutos. Não se trata apenas de mim, continuou Samuel. Trata-se do poder descontrolado que permite que autoridades abusem de suas posições. Mas hoje, doutora Clara, a senhora subestimou a pessoa errada. O promotor levantou-se abruptamente. Meritíssima, dadas essas novas informações, o Ministério Público requer o imediato arquivamento de todas as acusações contra o senhor Brandão. A juíza engoliu em seco. Abriu a boca, mas a voz não saía. Em seguida, pigarreou e conseguiu murmurar. O caso está arquivado. O som do martelo ecoou pelo tribunal, mas, pela primeira vez em sua carreira, não foi a autoridade dela que ditou a palavra final. Samuel levantou-se, abotoou o paletó e recolheu seus pertences. Ao chegar à porta, parou. Sem se virar, falou com clareza, a voz afiada como uma lâmina. Na próxima vez, doutora Clara, pense 2 vezes antes de rir. E assim ele saiu, deixando para trás uma juíza que acabava de perceber que sua carreira e sua reputação estavam irremediavelmente arruinadas. Porque, depois daquele dia, todos saberiam as consequências do escândalo. No dia seguinte ao arquivamento do caso, rumores se espalharam pelos corredores do fórum como fogo em palha. Servidores cochichavam sobre como um julgamento aparentemente comum havia se transformado em uma revelação bombástica, abalando o sistema judiciário local. Os oficiais de justiça trocavam olhares cúmplices, lembrando-se do momento em que viram o distintivo da ABI erguido com autoridade inquestionável. Até mesmo a equipe de limpeza, que ouvia apenas fragmentos de conversas, captou que algo extraordinário tinha acontecido. A juíza Clara Rodrigues, pela primeira vez em toda a sua longa trajetória, passou a noite em claro, refletindo. Ela não conseguia afastar da mente o instante em que compreendeu quem Samuel Brandão realmente era. Seu martelo, símbolo de seu poder, agora parecia um objeto vazio. Uma recém-adquirida sensação de vergonha corroía a autoconfiança que ela cultivara por tantos anos. A imprensa não perdeu tempo. Canais de TV locais exibiram as imagens do julgamento interrompido bruscamente, enquanto veículos nacionais procuravam a promotoria em busca de declarações. Manchetes como agente federal preso injustamente e parcialidade de juíza exposta em audiência chocante estampavam jornais e sites. A opinião pública oscilou entre a indignação pelo erro judicial e a surpresa de ver um oficial tão importante ser tratado de forma tão leviana. Na delegacia responsável pela prisão de Samuel Brandão, as investigações internas começaram de imediato. Os policiais que o detiveram foram suspensos provisoriamente. Surgiram acusações de racismo, abuso de autoridade e negligência, e um clima de incerteza tomou conta do batalhão. Com a queixa formal agora protocolada no Ministério da Justiça, o futuro desses agentes parecia sombrio. Em Brasília, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a própria ABIN divulgaram notas oficiais cautelosas. Não confirmaram nem negaram os detalhes do caso, alegando que havia apurações em curso. Porém, nos bastidores, comentava-se que a influência do diretor Brandão havia cutucado um vespeiro, levando várias instituições federais a examinar com lupa a conduta das forças de segurança locais. Secretamente, preparavam-se para uma auditoria abrangente na corporação que se atrevera a tratar um alto funcionário daquela maneira. A juíza Clara Rodrigues encontrava-se sozinha em seu gabinete na manhã seguinte, encarando as pilhas de processos que normalmente revisava com velocidade. De repente, cada um parecia ter um peso maior.
ela se deu conta de quantas vezes havia tomado decisões automáticas. Não conseguia se desvencilhar da lembrança do olhar calmo e firme de Samuel, que expusera sem piedade o preconceito dela. Pela primeira vez em anos, questionava o próprio modo de exercer a magistratura. O telefone do fórum não parava de tocar, com ligações de cidadãos preocupados e líderes comunitários indignados. Muitos exigiam uma investigação por conduta incompatível contra a juíza. Organizações que há muito denunciavam a presença de racismo estrutural no judiciário viram naquele episódio a chance de impulsionar reformas mais profundas. Perguntavam-se quantos outros réus, sem o poder ou o prestígio de um diretor de inteligência, haviam sido vítimas da postura altiva de Clara Rodrigues. O promotor, que se manteve em silêncio durante grande parte da audiência, agora enfrentava seu próprio dilema moral. Ele se lembrava nitidamente do choque que sentiu ao ver o distintivo da ABIN. Foi o momento em que sua caneta escorregou para o chão. Temendo pelo rumo de sua carreira, correu para escrever um pedido formal de desculpas e colaborou ativamente com as investigações federais. Em seu íntimo, admitia ter sido negligente, deixando-se levar por seus preconceitos sobre um senhor negro mais velho. Enquanto isso, o diretor Samuel Brandão retomou suas funções na ABIN sem dar declarações públicas sobre o episódio. Conduzia seu trabalho com a mesma tranquilidade de sempre, mas seus subordinados notaram nele uma determinação renovada em combater injustiças em qualquer âmbito. Quem conversava com ele em particular percebia que o caso o deixará ainda mais disposto a enfrentar falhas institucionais onde quer que as encontrasse. Nas comunidades, igrejas e centros culturais da cidade, as pessoas debatiam os acontecimentos. Alguns exaltavam Samuel Brandão como um herói que expusera um vício grave no sistema. Outros temiam que a atenção dada à sua posição de destaque ofuscasse o problema maior, a discriminação que afeta tantos que não têm um crachá dourado para exibir. Grupos ativistas viam ali uma oportunidade de intensificar as campanhas por justiça e igualdade, alimentadas pela indignação popular e a cobertura midiática. Com a pressão crescente, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado abriu uma investigação formal sobre a atuação de Clara Rodrigues. Magistrados que antes elogiavam sua rigidez agora confessavam, a portas fechadas, que ela costumava tratar réus de forma depreciativa, especialmente aqueles que não se encaixavam em seu padrão de respeitabilidade. Ficava claro que o episódio com Samuel Brandão era apenas a ponta do iceberg, pondo em risco todo o legado profissional da juíza. Em seu gabinete, de decoração sóbria, Clara segurou com as mãos trêmulas o comunicado que lhe informava sobre o procedimento disciplinar. Lembrou-se de quando iniciara a carreira, tempos em que sonhava em trazer justiça imparcial para todos. Em algum momento, fora engolida por uma rotina que a afastara desses ideais. Agora, cada sentença do passado parecia reaproximar-se para cobrá-la. O Departamento de Polícia Federal começou a conduzir entrevistas discretas com servidores do Fórum, outros juízes e promotores que atuaram em processos sob a responsabilidade de Clara. Apesar da cautela, o clima no tribunal era de tensão. Muitos se perguntavam até onde iriam as revelações e se outros profissionais também seriam responsabilizados. Corria o boato de que, se fosse detectada uma prática sistemática de abusos, uma reforma radical poderia ser recomendada. Com a divulgação do caso, mais pessoas se apresentaram, alegando também terem sido injustiçadas pelas decisões de Clara Rodrigues. Organizações de direitos humanos ingressaram com pedidos para reabrir processos e promover a revisão de sentenças potencialmente viciadas por preconceito. Em poucos dias, o volume de petições se avolumou e os defensores públicos corriam para recolher depoimentos de quem sentisse ter sido prejudicado. De repente, aquele tribunal, visto por muitos como uma instância definitiva, tornou-se o epicentro de reexames judiciais. Para o diretor Brandão, a repercussão trouxe um palco inesperado. Mesmo não gostando de falar sobre sua vida pessoal, ele participou de encontros reservados com líderes comunitários e destacou a necessidade de mais transparência e responsabilidade em todos os níveis de governo. Defendeu uma comunicação aberta entre as instituições federais e as comunidades locais, salientando que a verdadeira justiça não deve levar em conta títulos ou cargos. Ele jamais pronunciou o nome da juíza, mas a mensagem era inconfundível: é preciso honrar o Estado de Direito. Em todo o país, especialistas em direito discutiam as implicações do caso. Alguns viam nele um raro triunfo da transparência, no qual o acusado injustamente, embora poderoso, tivera meios para se defender. Outros argumentavam que a verdadeira justiça ocorreria apenas quando cidadãos comuns dispusessem das mesmas oportunidades de defesa que um diretor de inteligência. Faculdades de direito usaram o caso como estudo de aula, para alertar os futuros advogados sobre o perigo de julgar pessoas baseando-se apenas em aparências.
Em uma medida inédita, o Tribunal de Justiça Estadual formou uma comissão especial para avaliar possíveis reformas na fiscalização do judiciário. As propostas iam desde treinamentos obrigatórios sobre viés inconsciente até métodos mais rigorosos de auditoria das sentenças proferidas pelos magistrados. Alguns defendiam que o caso de Clara Rodrigues deveria servir de modelo para investigar e corrigir práticas semelhantes em todo o Estado, ou mesmo em âmbito nacional. A juíza, outrora inabalável em seu sentimento de autoridade, viu-se cada vez mais isolada. Eventos sociais se tornaram constrangedores, pois muitos de seus pares passaram a evitá-la após a abertura das investigações. Na solidão, ela decidiu colaborar com cada apuração, talvez esperando atenuar as consequências. Sentia-se arrependida em momentos de maior vulnerabilidade, consciente de que errara profundamente. Meses depois, a Corregedoria publicou um relatório preliminar, apontando várias sentenças questionáveis que Clara havia proferido e ressaltando um padrão de comentários depreciativos e julgamentos precipitados. Apesar de o veredicto final ainda não ter saído, a opinião pública já havia selado seu destino. A cidade preparava-se para uma enxurrada de recursos judiciais de pessoas que haviam sido condenadas por ela. Quando a poeira finalmente começou a baixar, a história da audiência de Samuel Brandão deixará de ser mero assunto de jornal para se tornar um marco na justiça local. Falava-se daquele dia como o momento em que a prestação de contas bateu à porta da acomodação e exigiu ser ouvida. O processo se tornou uma lenda nos círculos jurídicos, um lembrete poderoso de que a autoridade não pertence necessariamente a quem empunha o martelo. E Samuel Brandão seguiu com suas funções, símbolo vivo de que a justiça, quando aplicada corretamente, é capaz de estremecer até as instituições mais sólidas.